Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar sobre mais uma praga, mais uma espécie de inseto que acontece nos canaviais, que é a broca gigante. Não é a broca comum ou broca da cana-de-açúcar, né, a Diatreia sacaralis, que a gente já comentou em outros momentos. A broca gigante é a Telkin licus, o nome científico dela, né? E ela justamente é chamada de broca gigante porque o tamanho dela é bem maior do que comumente encontrado nos lepidópteros ou na broca comum, que é a outra espécie que ataca os canaviais. Então vamos lá, inicialmente, falar um pouquinho sobre o histórico dessa praga, né, da ocorrência dela. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a morfologia e também o hábito dela, né, como é que ela causa as injúrias e os danos na cana-de-açúcar. Bom, a broca gigante é uma espécie que naturalmente habita florestas tropicais e já foi relatada em várias espécies vegetais, como bromeliáceas, gramíneas, né, orquídeas, musáceas, entre outras. Ela ocorre nas Américas, especialmente América do Sul e América Central, e o primeiro registro dessa espécie atacando cana-de-açúcar aqui no Brasil aconteceu na década de 20, por volta aí de 1927, 1928, na região nordeste do país. Então vejam que não é uma praga, né, que tem ocorrência recente, ela já acontece há algum tempo. Óbvio, né, que se não for bem manejada ela vai causar prejuízo, mas ela não está na lista dos top 5, vamos dizer assim, ou na lista das principais pragas que acontecem no canavial, que seriam aí, de forma geral, as cigarrinhas, a broca comum, né, ou broca da cana, e também os fenóforos. Então, ela é uma praga que acontece há tempos, mas não causa grandes prejuízos, pelo menos na maior parte das áreas onde ela acontece. Aí, até meados da década de 2000, essa broca gigante ela era encontrada em diversos estados, tanto do Nordeste quanto do Norte, especialmente no estado de Alagoas, né, tem muitos relatos da ocorrência desta espécie lá, em outros também, e também Pará, Amapá, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Demorou um pouquinho mais para elas chegar, né, para elas ter seu primeiro registro no estado de São Paulo. Isso aconteceu na região de Limeira em 2007, mais ou menos. De lá para cá, ela acabou se espalhando, né? Nós temos outros relatos mais pontuais da ocorrência dessa praga, praticamente em todos os estados, né, de cultivo. Aqui, por exemplo, em Mato Grosso, nos canaviais aqui da região, nós não temos problemas com a ocorrência dessa praga. Mas é importante também e interessante comentar que existem subespécies. Então, dentro da espécie Telkin licus, nós temos duas subespécies que acontecem em diferentes localidades. A subespécie que foi constatada nos estados do Nordeste, Norte e também em Mato Grosso e São Paulo é a Telkin licus licus, enquanto a subespécie que ocorre em Minas Gerais e em Goiás é a Telkin licus laura. Então existem algumas diferenças morfológicas, né, e algumas diferenças ali também mais em níveis genéticos que acabam separando essas duas subespécies, tá? Mas de forma geral, Telkin licus, porque é a espécie para as duas, ataca aí os canaviais e nós vamos falar daqui a pouco sobre as injúrias que elas causam. Falando um pouquinho sobre a morfologia, os adultos da espécie medem em torno de 35 milímetros, mas tem 90 milímetros de envergadura, né, de ponta a ponta ali da asa. São, como a gente já disse, e como o próprio nome popular coloca, né, broca gigante. Inclusive o adulto é maior do que normalmente as mariposas apresentam. Eles têm, em relação à cor, né, são de coloração escura, as asas às vezes parece até que é preta, e tem algumas manchas brancas, tanto na região apical quanto uma faixa transversal na asa anterior, que é bem característico. E além disso, além dessas manchas brancas e da faixa,
existem também manchas vermelhas na margem da asa. E isso torna ainda mais característico, ainda, vamos dizer assim, mais fácil de identificar a ocorrência dessa espécie. As antenas deste lepidóptero são clavadas, né, bem característico aí de lepidópteros, e também existe uma possibilidade de diferenciação sexual, né, do dimorfismo sexual, através de uma estrutura presente na asa, que é uma estrutura de acoplamento. Enquanto a fêmea apresenta 7 espinhos que vão fazer esse acoplamento da asa anterior com a asa posterior, os machos vão apresentar apenas um espinho. Então, isso é um detalhe, né, mas só para vocês saberem que sim, é possível fazer o dimorfismo sexual dessa espécie. Além disso, as fêmeas elas têm o abdômen um pouco mais escuro e os machos um pouco mais claro, né, um cinza claro. E olha só, as mariposas de Telquinlicus têm hábito diurno. Então, o que acontece, né? Os machos eles vão ser atraídos pela fêmea, acontece a cópula, geralmente, como diz na literatura, em horas um pouco mais quentes do dia, e após essa cópula, as fêmeas vão fazer as suas posturas nas touceiras da cana, especialmente naquelas mais velhas, onde tem ali colmos já cortados, alguns detritos, né, e matéria orgânica como um todo, preferencialmente ela vai fazer a sua postura. Cada fêmea vai colocar em média 45 ovos, mas isso é uma média, pode variar bastante. E os ovos, é bem interessante, os ovos dela parecem, eles têm umas dobraduras, parece uma carambola. Inclusive, em algumas literaturas traz exatamente essa comparação com a fruta. Eles são ovos mais ovais, um pouco mais compridos e se assemelham, então, a uma carambola. E vejam também que, em relação ao ciclo dessa praga, nós temos uma diferença muito grande em relação à broca comum, que é a duração do ciclo de vida de ovo adulto. Então, o que acontece? A fase de desenvolvimento dos ovos ali, de incubação, dura de 7 a 14 dias. Então, vamos colocar aí que depois de 14 dias, as lagartas começam a eclodir desses ovos. E aí, logo em seguida, elas são muito ativas e já começam a penetrar no colmo pela região do colo da planta. E ali dentro, elas vão permanecer por bastante tempo. Bastante tempo quanto? De 2 a 10 meses. Em média, 4 meses, mas existem relatos que essas lagartas, né, ficaram ali no colmo de 2 e até 10 meses. Então, vejam que é muito diferente da broca comum, que vai atacar ali a parte mais aérea da planta, né, embora possa também estar um pouco mais para baixo, mas a Telquinlicus, ela vai começar justamente ali pelo colo da planta, a partir dos ovos que foram depositados na touceira e vão ficar bastante tempo se alimentando do interior. E as lagartas, elas vão passar por aproximadamente 5 ínsteres, e isso é também muito parecido com de outras espécies. Próximo à mudança de estágio, as lagartas, elas ficam nos entrenós basais, abaixo do nível do solo, e elas vão preparar o que a gente chama de câmara pulpal. E aí, elas passam para a fase de pupa, ficando ali no interior dessa proteção que elas fazem, justamente para se protegerem e passarem por esse processo. Esse período, né, de pupa dura de 30 a 45 dias. Então, olha isso, um período que seria 45 dias, aí é possível que a broca da cana complete todo o seu ciclo de vida, né, de ovo a adulto, enquanto a broca gigante, 30 a 45 dias só a fase pulpal. Ah, e é legal falar também que esse casulo que ela faz, né, no interior, ali a câmara pulpal, é feito justamente com fibras da própria cana. Então, depois emergem, né, depois de 30 a 45 dias, emergem os adultos, que vão viver aí também por períodos variáveis. Mas, de forma geral, os relatos que a gente tem na literatura mostram que esse ciclo vai se completar com aproximadamente 150, 180 dias, mostrando 2 picos mais acentuados de ocorrência da praga ao longo do ano. Claro, tem muita relação com umidade, temperatura, disponibilidade de alimento, assim como para outras espécies. Existem trabalhos que mostram que a umidade do solo favorece a ocorrência desta espécie, não é em todos os casos, mas algumas comparações, por exemplo, com áreas de sequeiro e áreas irrigadas, mostram que a população da praga nas áreas irrigadas são maiores, então ela pode ser favorecida pela umidade. E também tem as diferenças em relação às cultivares de cana, né? Qual é a cultivar, a variedade que ela vai preferir.
E o que acontece? O que essa praga, né, ou o que essa espécie causa para a planta? Bom, as injúrias são basicamente resultantes da ação da lagarta, né, que vai fazer galerias no interior dos colmos para se alimentar. E aí, pelo tamanho, né, mais avantajado dessa lagarta, fica realmente um buraco, uma galeria ali muito grande. Dá para você enfiar o dedo ali dentro da cana, quase na galeria que ela faz, por conta desse tamanho mais desenvolvido dela. E aí, o que acontece? Ela vai ficar ali por muito tempo, como nós comentamos, e quando você corta a cana, após a cana colhida, existe a possibilidade dessas lagartas irem para a indústria, o que, dependendo da intensidade populacional, né, vai causar alguns problemas lá na hora de processamento, e também é uma forma de disseminação da praga quando essa cana é cortada para muda, assim como acontece também para outras espécies. Mas é muito comum também a gente encontrar a campo as galerias já vazias, né? Porque depois ali do período que ela fica se desenvolvendo dentro do colmo, ela desce e faz lá as câmaras pupais, como nós comentamos anteriormente. É possível também a identificação do famoso coração morto, né? Que na soca, principalmente, as lagartas vão se alimentar ali do rizoma e fazendo as galerias nos perfilhos, que são ainda jovens, eles vão acabar morrendo e fica aquele perfilho ali já ressecado que a gente chama popularmente de coração morto. Então, em consequência do ataque, da infestação de Telquin-Licus, a planta pode morrer, a gente pode perder muita touceira, isso interfere na produtividade. O aumento de falha no canavial também pode estar atrelado à ocorrência dessa praga, e isso, enfim, traz muitos prejuízos diretos e indiretos quando a gente fala do manejo do canavial como um todo, e no final das contas acaba diminuindo, né, a longevidade que esse canavial poderia ter. Então, aqui foi um pouquinho do relato para vocês da Telquin-Licus, da broca gigante, também um lepidóptero que acontece em vários locais, que tem preferência por variedades, né? Se vocês procurarem na literatura, vou deixar aqui alguns trabalhos, inclusive, que falam sobre essa praga. Então, ela tem preferências por algumas variedades. Como comentamos, as características ambientais, como a umidade do solo, podem interferir também na ocorrência dela. E o que nos cabe é estudá-la, entendê-la, para compreender como é que a gente pode fazer o manejo mais adequado, pensando tanto em aumento de produtividade, ou pelo menos não perder produtividade, né, por conta da ocorrência dela, mas também sendo sustentáveis em termos econômicos e ambientais, sem abusar das ferramentas químicas e tudo que a gente fala aqui em outros episódios. Tá certo? Fica aqui para vocês, então, um breve relato da broca gigante. Espero que tenham gostado deste episódio e até o próximo. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.